Oi, eu sou o Rick Fontes e eu resolvi criar um mangá. Esse ano eu comecei a trabalhar num local que eu trabalho com crianças e eu fui encarregado de trabalhar com a parte do clube da leitura. Esse segundo semestre de 2024, eu resolvi fazer uma coisa diferente. Eu queria implementar uma atividade para o clube da leitura para incentivar essas crianças, tanto para melhorar a coordenação motora e incentivar a parte da leitura delas, tá? Que é bem complicadinho trabalhar isso com crianças, principalmente eu odiava ler quando era criança. Tanto que o primeiro livro que eu li foi em 2009, incentivado por uma amiga minha, que ela basicamente me colocou nesse mundo da leitura. Então eu nunca tive... Tipo assim, eu sempre fui muito preguiçoso, sempre não gostava de ler, eu não gostava de estudar. Então, tipo, era algo que foi bom pra mim. Eu odiava ler porque eu passava vergonha, porque eu gaguejava num nível descomunal. Era assim na minha escola. A professora botava atividade lá de leitura, de literatura, de redação, qualquer coisa que fosse preciso ler em voz alta. Enchia nossas fileirinhas, né? Eu sentava provavelmente na terceira, quarta cadeira, um pouquinho no meio, ou às vezes lá mais no fundo, porque era menor. Às vezes eu chegava e não conseguia pegar as cadeiras da frente. E como eu também não gostava de estudar, eu não fazia questão de ficar sentado na frente, porque era de cara com a professora. Então ela basicamente pedia pra todo mundo que tava na frente pra poder ler e tudo mais, pra ter essa interação com os alunos, e eu não gostava, eu sempre fui muito tímido. Ela vinha de fileira por fileira, em ordem, do primeiro até o último, lendo trechos, parágrafos, linhas, e o que ela decidisse que era pra ler, era pra ler. E chegava na minha vez, eu tava pelo menos eu tava na segunda pessoa na minha frente, assim, eu tava de boa. Chegou na pessoa que tava na minha frente, aí minhas pernas começavam a tremer, que nem vara verde. Não tinha quem me fizesse fazer uma boa apresentação. Até na faculdade, eu era horrível. Eu entrei em nutrição em 2015. Em 2015, eu ainda era ruim. Aí eu comecei a fazer curso, eu fiz um curso de teatro, o que melhorou um pouco, tá? Melhorou um pouco. Mas assim, muita coisa mudou de lá pra cá. Eu comecei a ser mais espontâneo. Na minha segunda faculdade, né? Porque tipo, eu tranquei nutrição, não me formei. E na faculdade de educação física, eu comecei a trabalhar com um colega meu, que ele me chamou pra trabalhar na empresa dele. E eu ficava de recepcionista, então eu tive muito contato com as pessoas. Eu comecei a falar muito, comecei a conversar. Na verdade, eu sempre fui muito comunicativo, mas eu sempre fui muito tímido. Então, nessa parte de comunicação com pessoas desconhecidas que chegavam para poder pegar informação, para fazer matrícula, para fazer isso, para fazer aquilo, interagia com as pessoas, porque era uma escola de dança. Então, eu perdi muita vergonha que eu tinha. Então, isso me ajudou muito. Mas voltando agora pro assunto, essa parte da leitura pra mim foi muito importante porque eu sempre fui muito criativo. Muito criativo. E essa minha amiga, que agora está morando em Fortaleza, a gente não tem mais o contato assim diário, porque eu ia basicamente quase todo final de semana na casa dela, quando ela morava aqui ainda, lá na minha adolescência. Ela me apresentou alguns livros e tudo mais, e o primeiro livro que eu li foi The House of Night, marcada. As 4 primeiras edições eu li em 3 meses, pra quem nunca leu. Então isso foi um recorde pra mim. Eu até hoje não terminei o 8º volume porque acontece uma coisa que me deixou indignado e eu ainda tô revoltado, ainda não terminei de ler. Mas eu já li o Marcada 3 vezes e quero voltar a continuar a leitura, pra ver se eu me animo a terminar a série, porque ela é muito boa, mas é... Eu fico com ódio do que aconteceu no 8º livro. Poderia morrer qualquer um, menos o que morreu. Eu tô puto com isso até hoje. Eu perco muito foco, tá? Desculpa. Desde 2009, que essa minha amiga começou a me incentivar a assistir séries. Eu não gostava de assistir séries em legendado, só assistia dublado e tudo mais. E ela me apresentou sites que eu comecei a assistir. Baixava, assistia, até que pouco a pouco fui me acostumando com o ritmo. Até hoje eu meio que paro, principalmente nos doramas, eu dou uma parada porque a legenda é muito rápida e eu não consigo ter essa rapidez ainda na leitura. Então eu prefiro assistir com o meu ritmo, vou parando, vou lendo devagarzinho pra entender a história. Mas leitura assim pra mim é algo meio que diferente, porque tipo, eu fico imerso naquela história. E eu sempre fui muito criativo, como eu acabei de falar. Então ela me falava sobre alguns livros, me falava sobre algumas coisas, alguns temas e séries e tudo mais, e eu ia criando essas possibilidades de histórias na minha cabeça, e eu ia contando pra ela, só que eu não escrevia.
Aí eu falei, dei a ideia pra ela, vamos escrever um livro? Vamos escrever uma história e tudo mais. Eu fui dando as ideias e tudo mais, falando tudo mais, mas ela não gostava. Ela nunca foi muito de escrever. Ela não foi muito dessas ideias, assim, de ter uma vontade de escrever um livro. Ela foi muito de desenhar. E, tipo, ela me inspirou muito nisso também, porque eu não desenhava desde que eu era criança. Eu gostava muito de inventar Pokémon, fazer uns desenhos. Eu gostava, todos os meus cadernos, do ensino fundamental até o ensino médio, faculdade, tudo era sempre as 2, 3 últimas folhas ou a última matéria do caderno era voltada exclusivamente para desenho e ficar rabiscando enquanto eu tava com técnico, porque era melhor do que ficar dormindo e não prestar atenção na aula. Enquanto eu ficava ouvindo o professor, eu tava lá desenhando, fazendo alguma coisinha. Resumindo, não sou um bom aluno, tá? Desculpa, crianças, não sigam o meu exemplo nessa parte. Comecei a ler, comecei a me interessar mais por esse mundo da leitura. Tenho muitos livros, não li todos, porque eu acho chato a forma e a escrita de alguns autores, de contar a história e tudo mais. Tem alguns mangás, principalmente esses daqui, ó. 2 que eu gostei muito, que eu comprei esse ano. Eu ainda vou terminar de ler o segundo. Eu comprei exclusivamente esses 2 volumes aqui, Como Fazer Mangá, do Raoni Marx. Como eu falei, eu estou trabalhando no Clube da Leitura com essas crianças e eu queria incentivar a leitura delas. Só que é o seguinte, é muito complicado trabalhar com criança, que a gente sabe, como eu falei, voltando, é muito difícil trabalhar com criança que não gosta de ler. Depois da pandemia, que se intensificou o analfabetismo, porque elas ficaram 4 anos sem ir pra escola, os pais, nitidamente, não fazem questão de acompanhar os estudos dessas crianças. Não tô falando, não tô generalizando todos os pais, mas tipo, a gente sabe que tem alguns pais que colocam os filhos no mundo e deixa Deus dará, né? Os professores e o mundo que cria, porque joga a criança numa preparação de dever, joga a criança na escola e a gente que lute pra poder dar uma boa educação para essas crianças. Então eu tô incentivando essas crianças, só que elas são muito, mas não é pouco, não, é muito mesmo, muito preguiçosa. A minha forma de ajudar a melhorar isso seria incentivar essas crianças a criar uma história em quadrinhos. Como eu nunca fiz, até hoje eu nunca publiquei nada, mas eu tenho muita coisa pra vocês terem ideia, tá? Esse daqui é uma pasta que eu tenho de anotações da minha história que eu criei, como eu falei, que eu conversava muito com a minha amiga desde 2009. Eu juntei tudo que eu tinha, todas as informações, todas as anotações, tudo que eu tinha de imagens, de desenhos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. De criação de personagem. Esse daqui já é criação de cartas, de cards, como se fosse cartas de tarô. Tipo assim, eu gosto de desenhar, eu sempre quis, assim, colocar pra fora todas as ideias, todos os meus personagens, tudo o que me instiga a passar o tempo. E tem esses daqui também. Então, todos esses daqui são os meus personagens dessa história que eu tô criando. Tenho muita coisa pra falar, tenho muitas ideias, tenho muitos projetos que eu quero colocar pra frente, mas eu não sei como. Então, eu tô aqui pra divulgar isso. Colocar pra fora, me incentivar a progredir mais nisso. E aos poucos eu vou postando mais vídeos sobre. Mas hoje eu quero falar principalmente e mostrar um pouco sobre o que eu estou fazendo no Clube da Leitura. Eu sempre gostei de desenhar, então sempre tive uma vontade de escrever. Depois eu falo um pouco sobre a minha história, como foi o contexto de tudo, como eu criei esse universo. Mas esse daqui é o personagem principal. O nome dele é Dylan. A história é Segredos de Sangue. E aqui eu só vou mostrar mesmo algumas paginazinhas, o contexto. Não vou falar sobre a história em si, só para vocês entenderem, verem um pouco do meu traço. Eu não sou muito bom em desenho. Melhorei bastante. A imagem do celular também não é muito boa, tá? Desculpa. Não sei se tá dando foco.
Deixa eu ligar aqui a luz. Deixa eu ver como é que fica. Essa partezinha bem que assim foi um pouco meio de... Eu tive um pouco de dificuldade de organizar isso daqui, porque eu tava planejando o name. Depois eu vou falar um pouquinho também sobre alguns outros vídeos sobre como eu estou aprendendo. E também essa parte dos mangás aqui está me ajudando muito, porque eu não tinha base nenhuma. E alguns vídeos do YouTube eu também estou estudando como fazer o layout, as falas, os balões de fala, como eu estava planejando fazer o desenho. Aqui eu queria fazer, ó, eu queria fazer um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadros em uma página. Tava muito sobrecarregado, tipo, tava muito poluído se eu fosse fazer tudo isso. Então, pelo menos eu planejei os quadros e a ordem deles aqui. Agora, eu faço isso aqui separado. Esse daqui eu já planejei, fiz tudo certinho, mas mesmo assim ainda não tá da mesma forma que tá aqui. Não foi a forma que eu fiz aqui. Eu pelo menos planejo quadro a quadro, imagens e tudo mais, onde que eu vou fazer as coisas. Mas tudo começou com essa página.